Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Trajetórias Inspiradoras. Não esqueça aí de já seguir o nosso Instagram, Trajetórias Inspiradoras, e também no YouTube para assistir este episódio, bem como os demais episódios lá que estão disponíveis para você no Trajetórias Inspiradoras, @Trajetórias Inspiradoras. E claro, né, não posso deixar de agradecer o nosso amigo e querido Sérgio e o Serjão, bem como o Gustavo, o André, toda a equipe da Fox Produções. E também, evidentemente, né, apoio aqui sempre será apoio, @Desafio OAB 360, sua mentoria individual e a mentoria especializada para a prova da OAB segunda fase. Siga lá nas redes sociais, @Desafio OAB 360. E hoje, no nosso podcast Trajetórias Inspiradoras, né, eu tenho assim mais do que orgulho, mais do que satisfação, né? Uma pessoa muito querida no meio acadêmico, na nossa região. Né? A gente até costuma brincar lá na universidade, dizer, eu acho que ela não dorme, porque ela está sempre online, ela está sempre disponível para ajudar, né, os seus colegas, os seus pares, os seus alunos. E eu fico muito feliz de poder dividir a bancada hoje com a querida professora Damaris de Oliveira Batista da Silva. Muito obrigado por poder estar aqui hoje comigo dividindo essa bancada. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Como dizer não a esse convite, né? Trajetórias inspiradoras, antes mesmo de sair o primeiro episódio, já conversando com o Francisco pelos corredores virtuais da universidade, né? Soubemos deste sonho, deste projeto e estamos aqui para apoiá-lo, Francisco. Excelente ideia. Obrigado, muito obrigado. A gente vai fazer uma conversa bem tranquila, bem à vontade, né? Trocando uma ideia para que as pessoas que depois vão assistir a nosso podcast, né, sejam alunos, profissionais da psicologia, né, estudantes, outros professores, outros colegas, podem se utilizar dessa ferramenta como uma ferramenta de entretenimento, mas também de muito conhecimento. A professora Damaris, assim, tem um currículo. Eu até hoje nos bastidores, quando conversei com ela, falei assim, professora, eu vou falar um pouquinho do seu currículo, mas aí acho que já vai dar o podcast inteiro, se eu for falar o currículo da professora. E aí, quando eu fui ler o currículo Lattes da professora, né, eu senti muita inveja, dada a organização, né, do currículo da professora. Como faz para organizar um currículo Lattes como aquele seu? E já digo, gente, assim, ó, pode ir lá. Se você que tem um currículo Lattes e tá meio bagunçado, tipo o meu, né? Dá uma olhadinha no currículo da professora, mas que é perfeito. Como é que você faz para fazer isso? Tem uma expressão que os nossos jovens estudantes, né, dizem que vê close e não vê o corre. Então ali, Francisco, você viu o currículo pronto, mas ali tem toda a plataforma que também é intuitiva, muito fácil de organizar, mas também tem ajuda aí de colegas da universidade que estão ali para auxiliar também na montagem do currículo. E até aproveito, já que você falou que este podcast também é ouvido por estudantes universitários, aproveito para dizer da importância de ter um currículo Lattes se você tem pretensões acadêmicas, né? Então, o currículo Lattes, ele é uma plataforma onde você coloca todas as suas produções, inclusive, Francisco, você poderá colocar aqui essas tuas redes, essas tuas produções e produtos, né, digitais, também lá no teu Lattes. Então, é uma forma de organizar o que você estuda, quais são as suas competências, quais são as suas produções, e deixar público e notório para que outros pesquisadores, por exemplo, possam, através da ferramenta de busca, chegar no teu nome, né? Saber quem no Brasil hoje é advogado está presente produzindo tais e tais conteúdos. Então, para fechar o assunto Lattes aqui, tem algum corre ali atrás para deixá-lo organizado. Realmente, porque assim, existe, né, o currículo, como por exemplo, eu tenho o meu currículo lá, que é um 2% do seu, mas assim, eu tenho de fato, muita atividade que eu acabo não colocando lá. Sim. E isso
certamente faz falta. No momento lá de tentar uma bolsa, no momento de tentar, de repente, um mestrado, algo parecido, né? Se você não tem um currículo organizado, né? Vai fazer falta. E assim, ainda sobre o tópico, é importante, né? Hoje a gente utiliza muito currículos no meio digital, LinkedIn, etc. Perfeito, é interessante ter o LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta muito interessante também, mas o currículo Lattes, né? A plataforma, né? É ligada ao CNPq, uma plataforma oficial, né? Então acho que é importante, né, a gente deixar isso registrado, né? Sim. Mas vamos lá. Em que momento acendeu a luz em que você escolheu trilhar os passos da psicologia? Olha, essa é uma pergunta que eu faço até para os meus alunos e alunas, né, lá do básico, assim que chega na universidade, eu pergunto por que psicologia? E, em geral, eles vêm com sonhos infantis de vir a ser prof. Eu desde sempre eu quis ser psicólogo ou psicóloga. Com a Damaris não foi assim. Né? Então já desmonto aqui aquele mito, né, de que desejei desde criança ser psicóloga, mas não. Apesar de ter sido criada no ambiente familiar, com pais e tios e amigos muito próximos, sempre voltados à assistência social, projetos comunitários, projetos sociais, atendimentos. Eu fui cuidada por uma avó que era conselheira da igreja, conselheira do bairro, recebia muitas mulheres aflitas com a educação dos seus filhos ou com problemas de relacionamento. Então, enquanto criança e adolescente, eu tive sempre muito contato com histórias de vida, com histórias familiares e testemunhei muitas transformações de vida por conta deste fazer dos meus pais, da minha avó, dos meus tios e das minhas tias. Então, de certa forma, Francisco, o sofrimento humano sempre esteve nas mesas de conversa, na escuta da Damaris criança e na escuta da Damaris adolescente. Mas não se traduziu lá na hora da escolha do vestibular, aos 16 anos de idade, como algo pronto. Isto é psicologia. Não. Pelo contrário, né, o meu interesse era fazer medicina. Mas, naquela época, década de 90, não havia o curso de medicina na nossa cidade, sede da universidade. Não havia, né, graduação em medicina e todo o transtorno de ir para a capital do estado, aluguel, etc., acabou os meus pais dizendo, não tem como tu ires para lá. Só que, nesse meio tempo, eu comecei a observar quais eram as coisas que eu gostava de ler espontaneamente, quais eram as coisas que eu gostava de estudar espontaneamente, visto que a medicina foi um impeditivo para mim, não tem como. Então, volta, Damaris, a pensar. O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de ler. Aí, não sei se tu vais lembrar, na década de 90, tinha uma revista mensal que chegava nas nossas casas para os assinantes, chamada Super Interessante. Claro. Lembra? Claro. E tinha desde... vermelha, isso. E aí, desde curiosidades sobre pedras, animais, bichinhos, etc., tinha também as páginas sobre mente, neurociências, como que a gente aprende, como que a gente desenvolve. Então, tinham matérias falando sobre o ser humano, sobre inteligência. E aí eu tomei consciência disso. Assim, puxa, eu gosto de ler sobre mente, gosto de ler sobre aprendizagem, desenvolvimento infantil, gosto de ler sobre inteligência. Qual é a outra ciência, além da medicina, que estuda isso? Psicologia. Perfeito. E tinha psicologia aqui em Tubarão. Aí entrevistei algumas psicólogas da região, aí perguntei quanto que ganha, quais são as encrencas, né, do ofício. Sim, foi. Aí fiz vestibular, passei e entrei na psicologia. Então, por um não, voltei para hoje eu sei que foi um processo de autoconhecimento, né? Voltei para um processo de autoconhecimento e aí até fica a dica, né? Fica a sugestão. O que você gosta de ler? O que você gosta de estudar espontaneamente, sem que alguém te obrigue a? Perfeito. Aí cai na psicologia. Essa sua fala me lembrei de um trecho da música da banda Titãs, que é caminhando que se faz o caminho. Ah, pronto. Exatamente isso aí, né? Pronto. A senhora estava numa linha e acabou, né? Tenho certeza que seria uma ótima médica, mas ainda bem que ficou na psicologia também, né? Muito bem. Mas aí eu descobri que você também trabalhou na Telesc.
Desenterraste, não, né? eu tive que ir atrás de algumas informações. O meu serviço de investigação é Tá grande. bom. Quando foi isso? Telesc, será que essa garotada que tá te ouvindo hoje sabe o que é Não, mas é Telesc? o público-alvo aqui de todas as idades, todas as faixas. Com certeza. Porque agora a gente tá se entregando, né? Mas os cabelinhos brancos não mentem. A gente esquece isso. É um detalhe, né? Estética. Imagina. Então, Telesc era a companhia telefônica do Estado, né? Foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Foi também assim um concurso que eu fiz para ver o que é fazer concurso. Entendi. Como é que é uma prova? Eu queria ter experiência de fazer um concurso. E passei. Que bom. Primeiro concurso na vida e passei. E aí, neste concurso, eu trabalhei como secretária da Superintendência Sul, que cuidava das agências, né, toda a parte comercial, de operação, desenvolvimento, enfim, do sul do estado de Santa Catarina. Nesse ínterim, conheci o meu esposo, constituí família, enfim, mas teve um determinado momento, Francisco, que isso não está no meu Lattes, pedi demissão de um concurso público. Então já é o segundo entrevistado que eu converso que fez isso. Já é o segundo? O segundo. O primeiro existiu em um concurso atual agora, em 2023, para voltar a divulgar um concurso da Justiça do Trabalho. Mas é isso aí, caminhando que se faz o caminho. Caminhando se faz o caminho, e eu digo que sou grata, né, pelo contexto familiar. Eu me considero uma privilegiada por isso, porque o meu contexto familiar, meu esposo, enfim, através dessa consciência, dessa sabedoria, desse senso de parceria dele, eu pude pedir demissão de um concurso público para realizar o sonho da universidade, que era terminar a graduação. Porque na época o curso de psicologia ele era em tempo integral e eu tinha que fazer os estágios e tinha que concluir algumas disciplinas, e o concurso me impedia, né? O trabalho público me impedia. Que interessante. Então foi uma aposta familiar neste sonho de concluir a graduação, ter o nível superior. Olha, é interessante, muito, muito, muito. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho ainda sobre, né, essa área de psicologia. E aí eu vi no seu Instagram, que aí ao final a gente vai deixar, né, os endereços sociais da senhora aqui. O que seria esse movimento psicanalítico? Legal, gente. Olha só como o Francisco é um hackerzinho, né? Já mapeou aí meu currículo Lattes, agora está no meu Instagram. Vamos lá. O movimento psicanalítico, ele, para mim, está lá na minha bio por 2 motivos. Primeiro, porque eu pertenço a uma associação, uma organização sem fins lucrativos, aqui da região de Tubarão, que é devotada ao estudo e à transmissão da psicanálise. Então, tem organização de grupos de estudos, alguns pagos, outros gratuitos, para acesso à comunidade, produção tanto de conteúdos por meio digitais quanto presenciais. Então, é um grupo devotado à transmissão deste saber. Então, sou associada do movimento psicanalítico. Então, além de identificar este meu pertencimento a uma instituição, também falo um pouquinho desta minha trilha, né? Eu ainda não me considero uma psicanalista, mas eu considero que a psicanálise faz parte do meu horizonte e caracteriza a minha caminhada. Então, é a Damaris em movimento. Né? Porque eu entendo que ser psicanalista não é um produto pronto que um diploma te confere. Não. Entendi. É um movimento contínuo de formação, de estudo, de pesquisa, de diálogo entre pares, de ter o outro, né? Um outro par já psicanalista dizendo você sabe, você transmite, e assim. Por isso o movimento psicanalítico, por estes 2 vieses. Muito interessante, que aí isso aborda essa questão de clínica contemporânea e psicanálise. Muito presente. Se a gente for observar, por exemplo, as redes sociais, das mais diversas, né, YouTube, Instagram, e também a mídia tradicional, nós temos observado uma procura crescente, principalmente depois da pandemia, Francisco. Eu ia questionar isso. Principalmente depois da pandemia, assim, uma crescente busca pelo saber da psique.
sobre saber mais sobre os processos psicológicos. O que é isto que eu estou sentindo? O que é isto que eu estou fazendo? Por que que eu falo coisas que eu não gostaria de ter falado? Por que que eu repito os mesmos erros? Por que que eu tropeço nas mesmas palavras e nas mesmas condutas? Eu sei que é errado, mas eu faço e não consigo me controlar. Então, estes questionamentos, eles estão cada vez mais frequentes e a gente tem visto com esta frequência, em paralelo, mais profissionais da psicologia se posicionando nas redes, nas mídias, para auxiliar nessa busca por autoconhecimento, por desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, quando tu falas, né, de contemporaneidade, o que me vem logo à mente parece que a pandemia trouxe... Parece não. Inclusive, há pesquisas do próprio Google, né? Quando a gente busca lá quais são os assuntos mais pesquisados no Google. Eu fiz isso na época da pandemia. Essa ânsia de saber o que as pessoas estão pesquisando nas redes, sim, né? Sim. Eu pesquisei lá no Google Trends e tanto no YouTube quanto no próprio Google, havia um crescimento intenso de buscas por temas voltados à saúde mental e ao bem-estar. Então, voltando à pergunta do contemporâneo, né, as pessoas estão querendo saber mais de si. É verdade. Estão mergulhando no desenvolvimento do corpo, na estética também, mas há uma maior preocupação com a intelectualidade, com as emoções, com saber dos seus próprios limites, dos seus próprios erros, dos seus acertos, das suas possibilidades. É interessante. E a gente percebe que, assim como o profissional da advocacia, da área jurídica, do modo geral, mas principalmente o advogado, né, o psicólogo, né, ele muitas vezes é uma profissão, é uma área que sofre até piadas, né? Ah, sim. Piadas, psicólogo, sim. advogado. Sim. E o pessoal brinca muito, por que eu vou lá fazer o meu teste no Detran e tem que fazer aqueles risquinhos, né? É uma ciência, né? É uma ciência e a gente que é leigo, eu sou leigo, a gente não entende o porquê, como que naqueles risquinhos, naqueles traços vão conseguir identificar alguma coisa, mas tem um estudo atrás disso, Com certeza. né? Então é interessante. E nessa questão da pandemia, que você bem destacou, eu confesso que quando ali, aquele 18 de março ali de 2020, que de fato, veio acabou, o decreto do governador. E eu sou muito de estar em contato com as pessoas, sala de aula, aquela coisa, né? Tava com 5 aulas na semana e de repente me vi na frente de um computador, né? E fazendo aula virtual, eu de fato eu precisei conversar, né? Trocar uma ideia com o psicólogo e tal, porque aquilo estava me deixando um pouco abatido, né? Essa falta, eu ainda, né, achei, isso aí uns 15 dias a gente já volta. Sim, 2 anos se todos passaram, nós né? pensamos, né? Uma semaninha, 2 no máximo. Enfim, mas realmente é um profissional de que cada vez mais necessário, né? Não só no contato com as pessoas, mas também nas empresas. Diversos contextos. Isso, bastante contexto. E você hoje, ou, né, em algum momento da sua carreira, já atuou como clínica, atendendo paciente, propriamente dito? O começo da minha carreira na psicologia foi com a psicologia clínica. Aí depois, de novo, saí de um emprego com carteira assinada, onde eu era psicóloga clínica, para ir a outro sonho, que era o sonho do mestrado em Florianópolis. E aí eu não conseguia conciliar, né, a clínica com fazer o mestrado, aí contando de novo com o apoio do meu esposo, da minha família, né, fui terminar o mestrado. Mas eu já fiz clínica individual e de casais. Eu trabalhava na Associação dos Policiais Militares de Santa Catarina, legal, atendendo esse nicho, né, de policiais rodoviários estaduais, bombeiros militares e os policiais militares. Então, a minha experiência clínica é toda com o público militar. Aí parei para fazer o mestrado, depois entrei na universidade e pretendo, assim que terminar o doutorado, voltar à clínica. Tudo bem, apesar de que hoje não está clinicando, vamos dizer assim, né? Mas, assim, a senhora, na sua opinião enquanto profissional, né? Claro que não vou fazer uma consulta aqui, mas
Como o profissional, né, o psicólogo aborda esses problemas, né, de ansiedade, depressão, né, traumas, né, os problemas de relacionamento? Existe uma estratégia para cada tipo de situação? Sim. Como é que mais ou menos funciona isso? Como você bem disse alguns minutos atrás, a psicologia ela é uma ciência e uma profissão, né, regulamentada no Brasil, fará agora 61 anos no dia 27 de agosto. É uma ciência e profissão jovem, né, se formos considerar a história até do próprio direito. Né? Você é formado em Direito, é uma das graduações mais antigas no Brasil, junto com a medicina e com a engenharia. Exatamente. Né? A psicologia perto do direito é uma daí a origem jovenzinha. Essa ideia o doutor, né? Sim. Não tem doutorado para ser chamado de doutor, mas é uma questão cultural. Mas oficialmente tem um decreto. Eu não me recordo agora, mas os doutores da lei, Templo do Império, os doutores da lei. Então, por isso que veio essa cultura da ideia do doutor para os operadores jurídicos, né? Que se estendeu para o médico, né? Tal. Interessante. Mas, enfim, né? É uma questão bem cultural quanto a isso. Trajetórias inspiradoras, o seu podcast cultural. Muito interessante. Então, realmente, são o paciente... Voltando à clínica, como é que acontece? Então, por ser uma ciência, dentro dessa palavrinha já tem muita coisa aqui para a gente conversar. Para ser considerada uma ciência, significa que ela tem um objeto de estudo, ou seja, tanto eu quanto você, nós trabalhamos com o ser humano. Mas quando tu vai olhar para este ser humano e escutar o que ele está falando, tu tem toda uma fundamentação teórica para filtrar desse discurso do teu cliente as demandas judiciais, no que ele está às voltas com a moral, com a ética, com a justiça, com o senso e o conhecimento de crime e a punição, enfim. Então, quando tu escuta alguém falando, o teu cérebro filtra o que ouvir, o que considerar e o que fazer a partir do teu referencial teórico. Isto se chama objeto. O teu objeto de trabalho, o teu objeto de estudo. Já a psicologia, escutando a mesma pessoa, os mesmos dilemas, ela vai olhar para este ser humano e escutar o seu discurso sobre outro ponto de vista, sobre outro referencial teórico. Então, o fato de ela ser ciência significa tem um objeto de estudo e, para chegar neste objeto de estudo, ela tem um método que foi respaldado por pesquisas anteriores que dizem há uma probabilidade de, frente a este tema, abordando com esta metodologia e utilizando estes instrumentos, se chegue nestes resultados. Então, nada se fala, nada se faz, nenhum teste é aplicado sem que tenha um planejamento anterior, prévio, fundamentado no que décadas de estudos anteriores, né, já apontaram a caminhada. Se a gente for lembrar da palavra método, está me vindo agora na memória, né? Método. Método do grego significa caminho. Ou seja, o direito tem o seu caminho, a psicologia tem o seu caminho. E este caminho foi desenhado pela ciência, né? Pelas centenas, milhares de pesquisas que vieram antes de nós. Isso. E que ainda estão sendo efetuadas, né? Nos nossos mestrados e doutorados. Exatamente. Muito interessante. E ainda sobre esse ponto de clínica e tratamento, assim, né? Essa questão de um processo terapêutico, né? Ele geralmente, claro, vai depender de cada paciente, de cada situação, mas há casos em que o paciente vai ter essa terapia pelo resto da vida. Assim, quanto dura um processo psicoterápico? É isso, mais ou menos? Isso. Então, primeiro, nem todos precisam fazer psicoterapia. Tem pessoas que lidam com as suas limitações e as suas possibilidades sem que isto lhe provoque um sofrimento. Esse é o primeiro aspecto. Nem todos precisam. Quem precisa fazer psicoterapia? Aquela pessoa que está consciente, né, de que tem algo que lhe falta, tem algo que lhe está imputando algum sofrimento, algum desequilíbrio. Então, entra o profissional de psicologia, né? E este profissional de psicologia, a partir das etapas de diagnóstico, junto com o paciente ou cliente, vai desenvolver, então, o plano de trabalho, que podem ser 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões,
ou, se aquele paciente assim desejar, pode ser 2, 3, 4 anos. Conheço pessoas que estão em processo de análise com o mesmo psicanalista há anos, porque entende que precisa. Né? Então, ele ainda não se autoriza a trilhar a sua jornada, né? Fazer a sua trajetória individual ou profissional sem dialogar com um outro, que ainda é entendido como um norte, um apoio, né? Alguém que escuta. Interessante. Cada situação vai ser uma... É muito singular. O velho depende, que a gente utiliza bastante também no direito, né? E em relação à questão ética, né? Que todas as áreas do conhecimento a gente tem que ser ético não só no nosso trabalho, também nos nossos relacionamentos interpessoais, mas no trabalho mais do que nunca, né? E aí, por exemplo, falando da área jurídica, a gente tem um código de ética, um estatuto, né, da OAB, por exemplo. Sim. E o profissional da psicologia, como é que funciona essa questão, né, existe uma legislação, existe um código, existe algum tipo de sanção, né? Como é que funciona essa questão, né? Claro que isso pode respingar até juridicamente, a gente sabe, mas dentro do próprio conselho, né, de psicologia, como é que funciona isso de forma resumida? A psicologia faz parte de um conjunto de algumas dezenas de profissões no país que são profissões regulamentadas, né? Psicologia, medicina veterinária, nutrição, farmácia e outras tantas, né? E o que significa ser uma profissão regulamentada? Tem direitos, tem deveres, tem fiscalização. Então, nós temos um conselho federal e temos os conselhos regionais em cada estado. E, além de termos direitos, deveres e um órgão fiscalizador, só pode se considerar e se apresentar, fazer publicidade, estar num podcast dizendo sou psicólogo, aquele que foi formado por uma universidade credenciada, autorizada e qualificada pelo Ministério da Educação. Então, não é qualquer pessoa que pode abrir, alugar um espaço e colocar, faço psicoterapia, sou psicólogo ou sou psicóloga e começa a produzir conteúdos de psicologia. Então, muita atenção. Quando você se deparar com Instagram, YouTube, Twitter, qualquer outra rede social em que alguma pessoa esteja falando sobre psicoterapia, psique, emoções, inteligência, pensamento e dando orientações para a aprendizagem e desenvolvimento do seu filho, do seu adolescente, família, observe se esta pessoa nas suas redes se apresenta como psicólogo ou psicóloga e se junto tem lá o código, tem lá o seu CRP, porque todo profissional que se apresenta promovendo e divulgando conteúdos de psicologia, ele precisa ter, junto à sua publicidade, o código para registro e consulta de qualquer leitor, né? Então, vamos lá, eu vou visitar uma rede de Instagram e tem uma pessoa produzindo conteúdo sobre emoções. Verifico se ela é psicóloga. Se ela se apresenta como psicóloga, eu preciso consultar. Tem o código? Vou lá e confiro no conselho. Se for, ok. Se não tiver no conselho, denúncia. Denúncia, né? Claro, exatamente. Essa fala de que eu, enquanto psicólogo, eu não posso, né, ter como paciente um familiar, um parente próximo. Sim. Isso é fato? Realmente há um impeditivo? É um impeditivo legal ou um impeditivo subjetivo, realmente, entre o profissional e o familiar? É uma orientação ética, né? Até fundamentada numa questão bem básica do nosso cotidiano, né? Nós estávamos falando ainda há pouco que a psicologia como ciência, o direito como ciência, quando escuta um discurso de um ser humano, esse discurso ele é atravessado pelo teu referencial teórico, né? Então você escutará a fala, observará o comportamento a partir de todo o arcabouço de leitura e de estudo e de pesquisa. Imagine eu atender a minha filha. É impossível, porque o meu olhar, a minha escuta e o meu fazer
frente à minha filha, não estará apenas amparado no referencial teórico, mas estará amparado em toda a informação que eu tenho dela e que diz respeito às minhas experiências singulares com ela como filha. Exatamente. Coisas que ela falou, disse ou não disse, como disse, que fogem do enquadramento profissional. Então, a um psicólogo e a uma psicóloga é vedado, né? Não se recomenda, não se instrui a que ele pesquise, avalie e planeje uma intervenção com amigos, amigas, parentes, colegas de trabalho, para que ele possa ter o maior arcabouço científico, acadêmico e teórico na hora de ouvir e mobilizar todo o conhecimento científico para a escuta. Tudo isso tem como intuito protegermos o paciente, protegermos o cliente, seja ele um CPF ou seja um CNPJ, no caso das organizações. Né? Isso, que cresceu bastante a área. Hoje, no Brasil, o último censo que o Conselho Federal de Psicologia publicou foi agora em 2022, sob a coordenação de um exímio psicólogo brasileiro, o professor Virgílio Bastos. Foi publicado um censo da psicologia, e a psicologia clínica ainda é a primeira área, campo de trabalho da psicologia que mais emprega e que mais demanda. E, em segundo lugar, nós temos o empate. Nós temos a psicologia social comunitária e a psicologia organizacional. Nós temos o empate técnico. São percentuais muito pequenos de diferença entre as duas áreas, né? Mas a psicologia organizacional é um dos campos mais promissores também. Você comentou que há necessidade realmente de ter uma graduação, evidentemente, né? Mas uma vez formado, né, se formou lá o profissional, o psicólogo, ele faz esse registro no conselho. Sim. Né? Há necessidade de algum tipo de prova para, de fato, ter um registro e começar a clinicar, a trabalhar? Não. Como é, por exemplo, na área jurídica, para se tornar um advogado? Não há essa necessidade hoje, de prova? A psicologia brasileira, para que você possa, então, entrar nas redes, abrir teu consultório, tua consultoria, etc., ou participar de um concurso público, basta cumprir com os pré-requisitos acadêmicos, ter o diploma numa universidade reconhecida, autorizada, credenciada, e apresentar para o conselho da tua região todos os documentos por eles arrolados, né? Então, histórico, diploma, RG, enfim, toda a documentação pessoal. Hoje um curso de psicologia, claro, a depender às vezes da instituição, mas em média é de quanto tempo? Os cursos de psicologia no Brasil hoje, eles têm 5 anos de duração. 5 anos de duração. 5 anos de duração. Você já destacou, né, que o mercado de trabalho, né, inclusive trouxe um censo, mas quais são assim, as áreas, né, na atualidade que o profissional de psicologia pode trabalhar e que estão em crescimento, na sua opinião, né, nas áreas profissionais aí? Nós estamos, Francisco, numa região muito privilegiada. A região sul é a terceira, não é a região que ainda tem uma maior concentração de psicólogos e psicólogas. E por que eu acho isso um privilégio? Porque para os estudantes que estão nos ouvindo, ou as pessoas recém-formadas, ou aquelas pessoas que desejarem fazer psicologia, o mercado é promissor. Diferentemente, por exemplo, da região sudeste, que concentra a maior parte dos psicólogos e psicólogas do Brasil inteiro. Né? Todo mundo vai para a região sudeste. A segunda região com uma maior concentração é a região nordeste e a região sul é a terceira. Ou seja, ainda há muito que se inserir, que se mostrar de psicologia aqui na nossa região. Então, psicologia clínica é o campo mais procurado, depois nós temos social comunitária, nós temos a psicologia organizacional, que é voltada para empresas e vai lidar com este ser humano e o seu sofrimento atravessado pelas questões de trabalho, de empregabilidade, de aposentadoria, demissão, recrutamento, seleção e tantos outros processos voltados à gestão de pessoas, gestão estratégica das organizações. Um outro campo que tem crescido muito também é a psicologia escolar e educacional, que aí vai olhar lá dentro do
contexto educacional, seja creche, ensino fundamental, ensino médio ou até mesmo educação superior, que é o nosso campo de trabalho também, vai olhar este mesmo ser humano atravessado pelas questões de quê? Aprendizagem, desenvolvimento, inteligência, dificuldade em aprender, acessibilidade, inclusão, como ser um professor, uma professora que faz a mediação para o conteúdo, para as competências, habilidades a serem desenvolvidas. Então, psicologia escolar e educacional é um quarto campo de trabalho, de pesquisa da psicologia. Temos ainda a psicologia jurídica, que aí faz uma interlocução muito forte com o curso de Direito. Inclusive, temos no portfólio, né, no projeto pedagógico do curso de Psicologia da Universidade Unisul, nós temos aí matérias em que os estudantes têm aula com um profissional do Direito junto com um profissional da Psicologia, justamente para dar conta de entender novamente, ser humano, o seu sofrimento, as voltas com adoção, família, conflito com a lei, conflito com instituições, conflito com outros seres humanos. Então, psicologia jurídica. Temos aqui em Tubarão, inclusive, um psicólogo, psicanalista, egresso da Unisul, que é psicólogo do esporte, trabalha com desde crianças, adolescentes e jovens que estão aprendendo naquele sonho, né, de se tornar um atleta, quanto também já trabalha com times fortes aqui da nossa região. Então, psicologia do esporte e tantas outras aqui. A gente pode falar da psicologia do trânsito, a gente pode falar dos especialistas em avaliação psicológica, e o campo é vasto. Eu costumo dizer que onde houver um ser humano, ali nós temos um ser que pensa, um ser que sente, um ser que tem desejos, um ser que tem sonhos, um ser que está no mundo, e por estar no mundo ele tem os seus dilemas, os seus limites e as possibilidades. Ali tem campo de trabalho para um profissional formado em psicologia. Muito interessante, muito interessante. Eu sou bem curioso também da área, sabe? Porque realmente às vezes a gente se depara com algum assunto, lê, assiste, ouve algum assunto e passa pela cabeça. Por que aconteceu isso, né? Como que alguém pode ter a coragem de tomar... O que passou pela cabeça daquela criatura para falar aquela bobagem? Para fazer ou deixar de fazer uma ação, uma omissão. Aí vem aquele velho dito, né? Freud explica, não sei o quê. Realmente, a mente humana é algo, né, que a gente... Acho que nunca vamos chegar numa conclusão, né? Que realmente é inexplicável. Por mais que todos os estudos... Né, olha eu aqui falando sobre isso, mas eu acho que realmente não... 100% nunca, né? O que você acha? Como profissional da psicologia, eu tenho a honra em dizer que nós, humanos, não cabemos na caixinha de nenhuma ciência, de nenhuma profissão. É próprio do ser humano extrapolar, ser criativo, ousar, criar, né? Nós estamos em contínua aprendizagem e desenvolvimento, né? Freud diz que apenas os artistas, e especialmente os poetas, conseguem ver antes mesmo da própria ciência o que se passa no coração, na mente do ser humano. Então, se a gente for olhar aí as expressões artísticas, tantas poesias, tantas letras de música que nos tocam profundamente, nos emocionam, né? Quando a gente está lá no nosso quarto, angustiado com alguma coisa, escuta uma música, se sente bem. O ser humano não cabe em nenhuma teoria, ele está sempre à frente, né? E eu tenho muita honra e alegria em dizer isto, né? Em profundo respeito ao ser humano. Olha, realmente está sendo sensacional esse nosso encontro aqui, tá? Obrigada pelo convite. Mais do que uma conversa, um bate-papo descontraído, está sendo uma aula realmente. E ainda quero ir mais um pouquinho, né? Vamos porque, como disse, o nosso público é de todas as idades, mas eu tenho certeza que o grande ibope, vamos dizer assim, vai ser do público acadêmico, né? E aqui neste caso os acadêmicos da área da psicologia, evidentemente. E aí acabei me esquecendo aqui de deixar um grande abraço, né, com muito carinho para minha sobrinha, a Daniela Lanzendorf, que é psicóloga formada né, pela Unisul também. Inclusive ela vai participar comigo aí do nosso projeto Desafio OAB 360, né? Porque o acadêmico naquele momento que vai fazer essa
prova da OAB, né? Esse nervosismo, essa tensão. Então é importante ter uma fala de um profissional, né? Para acalmar, para dizer, olha, o caminho é assim. Então, Dani, conto contigo, a gente vai conversar aí, né? Daniela Lanzendorf, psicóloga aí, um abração, tá? Mas enfim, voltando aqui, quais são os... Apesar de ter uma variada possibilidades de campo, de trabalho, etc., né? Mesmo assim, se sabe que tem desafios, né? Aí, na sua opinião, enquanto professor e também enquanto profissional da área de psicologia, quais são os principais desafios encontrados aí pelo jovem, né, que está entrando aí na carreira, aí, o jovem operador da psicologia, em todas essas áreas que a senhora bem destacou aqui? Voltando ainda ao censo que o Conselho Federal de Psicologia publicou em 2022, a nossa região sul, no mercado para psicólogos e psicólogas, ela se mostra, além de não ter tantos psicólogos e psicólogas e ter as demandas aí em várias frentes de trabalho, é a nossa região a região que mais rapidamente absorve os recém-formados, diferentemente de outros lugares no Brasil. Então, a região sul, assim que o menino e a menina se formam, em até 1 ano e meio, eles estão empregados ou empregadas ou conseguem se colocar como empreendedores e empreendedoras no mercado, criando as suas clínicas, agências e serviços, consultorias, etc. O primeiro desafio que eu tenho observado, principalmente na carreira da psicologia, e eu acredito que pode ser uma hipótese também para os formados e formadas no direito, é que tanto o direito quanto a psicologia são profissionais que você contrata amparado na competência, na experiência e na confiança. Você jamais colocaria um filho ou uma filha num consultório de um psicólogo ou psicóloga sem experiência comprovada, sem uma competência atestada e reconhecida pela comunidade, sem confiança. E confiança é fiar junto. E para fiar junto, há que se ter tempo. Ou seja, o principal desafio hoje para recém-formados em psicologia é conquistar, atestar a confiança e a competência perante a comunidade. Tá, Damaris, mas o que eu vou fazer? Eu acabei de me formar, como que eu vou conferir e atestar competência e confiança? Não deixe para mostrar as tuas competências, habilidades e conhecimentos só depois de formado. Já durante a graduação, participa de projetos de extensão, participa das monitorias, participa de eventos, de palestras, junto com os teus professores, junto com as tuas professoras, constrói canais de comunicação nas redes sociais, com a mediação, com a orientação dos professores, vai colocando literalmente a cara na janela, vai fazendo a tua trajetória digital. Né? Eu costumo dizer para os estudantes que o teu sobrenome seja excelência. E como as pessoas vão dizer, Francisco Lanzendorf, ou profissional que eu recomendo, elas precisam te conhecer, elas precisam ter um relacionamento contigo antes. Então, antes mesmo da graduação, não fique parado na cadeira, na frente de uma tela ou numa sala presencial. Te lance para todas as oportunidades que a universidade te dá. Extensão, pesquisa, monitoria e eventos, ligas acadêmicas, participe. Desenvolva, divulgue o teu nome e o teu sobrenome para que a comunidade te conheça. Perfeito, perfeito. Realmente, esse seu insight, essa sua percepção, ela cabe direitinho na caixinha da área jurídica também. É bem isso mesmo, professora. Algo que me preocupa um pouco, né, pelo menos na área jurídica, e creio que também na área da psicologia, na área da educação, né, é a questão, por exemplo, né, desse boom, desse crescimento dessas inteligências artificiais, desses sites que criam textos, que resumem textos e etc. Como é que você consegue... Qual é a sua opinião sobre isso? Isso realmente tem algum ponto de benefício? Porque eu fico um pouco pé atrás quanto a isso, sabe? Porque realmente a gente tem visto, né, alguns
alguns textos, algumas coisas que a gente já sabe que a origem está sendo dessas ferramentas. Isso é um pouco preocupante, né? Porque como é que vai ser isso daqui para frente? Aí fazendo um geral aqui para todas as profissões, né? Principalmente a jurídica, a psicologia, em que há essa necessidade da escrita, da leitura, etc. Como é que a senhora vê essas ferramentas aí? Tu sabes que quando eu soube da existência do ChatGPT, antes de ir consultá-lo e inclusive usá-lo para ilustrar algumas das minhas aulas, a primeira impressão foi: e agora? Né? E a Damaris, professora, como fará para conferir se os estudantes estão, de fato, produzindo de maneira autoral as suas reflexões, as análises e produções textuais? No primeiro momento foi de estranhamento e um grande ponto de interrogação se instalou na minha testa, né? Para, no segundo movimento, pensar: mas, Damaris, será que você, como educadora, tem o papel de apenas averiguar o conhecimento dos estudantes a partir de produção textual? Porque se a tua forma de avaliar o conhecimento for apenas a produção textual de um estudante, o ChatGPT será um problema, será um perigo. Então, estou aqui fazendo uma ilustração bastante simples para dizer: ChatGPT está aí, não é a única, não será a última. A gente ainda tem que falar e se preocupar, por exemplo, com outros aplicativos e ferramentas da inteligência artificial, em que, para além do texto escrito, nós ouviremos a voz do estudante, veremos a face dele em um vídeo, e não é a voz dele, não é a face dele, não é o texto dele. A inteligência artificial está aí para nos fazer questionar como aprenderemos, como avaliaremos, como atestaremos, como nos relacionaremos com as pessoas, né? A gente não pode esquecer também, Francisco, que a inteligência artificial está presente na nossa vida desde o momento que a gente acorda, né? Quando a gente, por exemplo, está lá com uma dúvida para fazer a tradução de um texto em outro idioma e coloca lá no Translate, para nos dar aquela ajuda na tradução do texto ou na construção do resumo de um artigo científico para enviarmos para uma revista. Quando eu utilizei, por exemplo, o Google Maps para chegar aqui no estúdio, eu estava me guiando por um conjunto de informações, uma base de dados que me orientou a chegar aqui de maneira segura, tranquila e ainda no menor tempo, né? Que ainda me propôs 2 rotas, mais longa, mais curta. Né? Então, por outro lado, nós vemos a inteligência artificial também nos apresentando produtos, serviços e pessoas. Quando a gente abre o Facebook, por exemplo, quando a gente abre lá o Instagram e vamos na aba do explorar, vem uma série de imagens, de pessoas, de conteúdos que são aleatórios, são espontâneos? Não. Os robozinhos todos, que aqui eu vou chamar a inteligência artificial agora de robozinho para fins lúdicos, claro, né? Mas o Instagram já mapeou o teu histórico de navegação, ele sabe quanto tempo você detém o seu olhar sobre este tipo de imagem, quais reels você clica para ler o texto, e ele vai apresentando para ti outros conteúdos, vídeos, postagens e pessoas baseadas no teu histórico. Por quê? Ele quer que você fique cada vez mais tempo dentro do Instagram. Estou falando de Instagram, mas assim é com Twitter, Facebook. Sim. Quem aqui não fez uma pesquisa lá no Google para comprar o tênis da marca X, entra lá no Face, uma promoção do tênis, justamente o tênis que eu queria. Né? Então, tá aí, não tem escapatória. Nessa até eu brinco, às vezes parece que o celular tem ouvidos, né? Já nunca aconteceu com você, de estar conversando com alguém, eu preciso trocar o pneu do meu carro. Você não pesquisou ainda pneu no seu carro, mas na primeira oportunidade você vai pegar o celular para olhar alguma coisa, começa a vir propaganda de pneu. Sim. Então, realmente, para isso até indico, tem um documentário na Netflix, se chama Dilema das Redes. Muito interessante falar sobre esse assunto.
Realmente, eu penso que essas ferramentas, primeiro, é um caminho sem volta. Sem volta. Sem volta, é fato, né? E por último aí, que acho que o único benefício da pandemia, se é que podemos dizer assim, foi a gente saber que a gente pode utilizar, né, ferramentas para fazer reunião, para fazer aula, coisa que até então ainda estava muito assim, né? A gente não tinha toda essa... Existia, mas a gente não utilizava, né? Então, assim, eu penso que são ferramentas que a gente pode utilizar para o bem ou para o mal, né? Para o mal, para terceiros ou para nós mesmos. Então, vai muito da ideia e do entendimento da pessoa, né? Se eu preciso fazer um trabalho acadêmico, né, ou na minha empresa, eu posso, de repente, me utilizar 100% de uma ferramenta dessa e não botar a mão em nada, não escrever nada, não parar para pensar, né? Mas eu posso, de repente, me utilizar somente para pequenas pesquisas, para um auxílio. Então, acho que aí que é a questão de medir, né? Acho que as pessoas têm que medir nesse sentido. Mas é interessante, a gente tem que ficar atento quanto a isso. Interessante. Mas, né, aí, essa última pergunta, a gente acabou já entrando num tema, né, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque até agora a gente estava falando da Damaris, psicóloga, né, tal. E aí, em que momento, né, a Damaris psicóloga passa a ser também a professora Damaris? Em que momento, quando que começou isso, né, e essa questão de lecionar? A veia acadêmica, o interesse de conhecer, de aprender e, quem sabe, produzir também conhecimento para transformar pessoas e contribuir com a transformação de pessoas, é a mesma veia que me levava para a medicina e que me levou depois para a psicologia. Pelo fato de eu ter esse contato com as publicações da revista, eu vi ali entrevistas com pesquisadores, com cientistas, gente que traduzia todo o conhecimento pesado da universidade numa linguagem acessível para uma revista que chegava nas nossas casas de maneira impressa e muito lúdica e muito didática. Aquele formato de trazer, de popularizar e disseminar a ciência foi plantado na Damaris adolescente e ali já veio o interesse. Eu quero isso para minha vida, né? Então, se fosse medicina, se fosse psicologia ou se fosse outra graduação que se apresentasse como opção para mim, eu procuraria a vida acadêmica também, porque este compromisso eu tenho que tomar até cuidado, porque eu sou extremamente apaixonada pela instituição universidade, o poder social, humano de uma universidade é para mim imensurável. O que as universidades fazem pelo seu entorno é algo que precisaria ser mais engrandecido e valorizado em todas as instâncias, né? Então, a Damaris professora, ela nasce com esse intuito, né, de o que eu posso fazer, de que forma que eu posso me colocar como mediadora entre um conhecimento que é complexo, às vezes não é uma linguagem árdua, pesada, que as pessoas não entendem, como que eu posso me colocar a serviço de mediar este conhecimento para traduzir, facilitar, atrair, sensibilizar mais pessoas para que busquem o conhecimento nas fontes corretas, fidedignas. Não se falava de fake news naquela época, mas hoje, falando aqui contigo, eu estou me deparando, né? A Damaris, de 30 anos atrás, já estava preocupada com essa via que liga pessoas a um saber sério, que liga as pessoas a um saber comprometido com método, com verdade, com bem-estar, com saúde. Interessante. E aí a senhora se formou psicóloga e quanto tempo depois? Foi no mesmo ano. Abri uma vaga na universidade, processo seletivo. Passei no processo seletivo e entrei no mesmo ano da formatura. Uma disciplina apenas, né, 4 horinhas, e aí depois no outro semestre foi ampliando e já vou fazer bodas de prata como professora universitária. 25 anos de carreira na educação superior. Olha,
Estou fazendo 9,5 e já tenho história para contar. Imagina 25 anos. 25 anos nesse processo de receber jovens, né, com um sonho de encontrar na universidade um caminho para transformar as suas vidas pessoais e a vida dos seus familiares. E enquanto eu estou falando, eu estou vendo o Francisco emocionado aqui na minha frente, porque eu sei que a tua história de vida também é um testemunho da transformação que uma universidade pode fazer, né? Com certeza. A universidade, quando eu entrei na universidade, minha vida deu mais do que um 360, né? Então, realmente é muito importante, né? Mas vamos lá, toda essa trajetória, né, acadêmica, né, eu comecei a prestar atenção mais no seu Instagram, né, o seu contato com seus alunos, e meio que assim me vi ali, porque realmente eu também gosto muito disso, né, de a gente estar em sala de aula, seja virtual ou presencial, não estar pensando no quinto dia útil, né, no que vai pingar lá de remuneração, e sim em poder entregar um trabalho, poder colocar o profissional. Eu até quando os meus alunos são aprovados lá no exame da OAB, né, quando eu vejo o nome deles na lista, eu não tenho vergonha de dizer, eu me emociono mesmo, sabe? Eu me emociono mesmo. E meus familiares sabem disso, quando vê, tô eu lá chorando, porque quando eu tô chorando lá do nada, pode ver que saiu o resultado da OAB, né? Porque a gente vê o aluno lá no comecinho, tal, e aquela expectativa, e vai e faz, e passa. Sim. Né? Pô, eu vejo, é uma sensação de dever cumprido. Claro que não é só meu dever, também dos outros profissionais, outros professores, da universidade num todo, né? Então é gratificante, né? Acho que isso que é importante a gente, enquanto professor, essa gratificação. Mas assim, um tema interessante também para a gente trazer aqui, que eu fiquei assim maravilhado, que eu não sabia, né, desse seu trabalho, vamos dizer assim, dessa sua do seu canal que você tem no YouTube, né, em que você traz ali, eu até ontem, antes de dormir, fiquei assistindo ali algumas coisas. Nossa, como é que eu não sabia disso antes, né? E que eu fiquei maravilhado, e evidentemente depois a gente vai deixar, né, o endereço, tá, o link, né, para acessar o seu canal no YouTube, né? O seu canal lá, ele é voltado para uma questão de leituras. A senhora faz resumos, a senhora faz indicações de livros. Resume para a gente o que tem no seu canal no YouTube. Eu iniciei o canal no YouTube que leva o meu nome, né, Damaris OBS, já faz algum tempo. Depois ele ficou um pouquinho parado, e agora as voltas com as redes sociais e me preocupando um pouquinho mais com essa minha presença também na mídia, né, nas redes digitais. Estou contando aí com o trabalho profissional de um fotógrafo e de um videomaker que também está orientando toda essa questão que o Serjão, como você fala, né? Eu acho que é Gustavo. Serjão. Isso, que o Sérgio e o Gustavo cuidam aqui para ti também. De luz, de logo, essas coisas todas de posicionamento, porque se deixar a gente sai falando com o microfone do celular e o áudio sai de qualquer jeito, né? Mas, enfim, estou contando agora com um profissional, Wesley Vieira, vai aí um abraço para ele, que ele está me auxiliando com essas coisas de captação de imagem, de áudio, de tempo, gravação e edição, para dar vazão, então, a esse intento. E qual é o objetivo do canal lá no YouTube? É falar sobre psicologia e literatura. Então, amanhã, por exemplo, nós falaremos sobre o que é um medo, dando a abertura a uma playlist de vídeos sobre inteligência emocional. Então, falaremos sobre as emoções, o que elas são, como lidar com elas, como se posicionar. Elas podem ser utilizadas para o teu benefício próprio, sim, não, porquê e como. Então tem conteúdos de psicologia, inteligência emocional, carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, e conteúdo sobre literatura. Então, se você entra hoje no canal no YouTube, tem mais conteúdos de literatura, mas abriremos uma segunda vertente sobre introdução à psicologia.
É interessante. E enquanto a gente está conversando aqui, a gente está passando algumas imagens aí do seu canal. Oi, o meu nome é Damaris e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Imortalidade, do autor Milan Kundera. Sabendo que eu sou finita, você é finito, não sabemos a data de nosso fim, mas sabemos que os nossos dias são contados. O que você faz com este saber? Há quem opte por intensificar as experiências e há quem se deixa levar pela regra do menor esforço. Frente à consciência do fim, o que fazemos? O livro da nossa conversa hoje estava naquela estante dos livros inacabados. E ao procurar o próximo livro, uma das resoluções de Ano Novo me induziu a buscá-lo. Vamos conversar então sobre o livro A Imortalidade, de Milan Kundera. E assim, gente, olha, eu tirei uns minutinhos, olhei alguns vídeos e realmente, assim, claro, eu gosto de ler, né? Tenho que ler. E assim, tenho certeza. Se você, eu não gosto de ler porque dá preguiça, dá sono, eu tenho certeza, faça um teste, tá? Observe, assista alguns vídeos aqui e depois eu tenho certeza que você vai criar aí um gosto pela leitura, porque só a própria fala da professora no vídeo, a própria leitura que ela faz de alguns textos aqui já te dá aquela vontade, não, quero ler isso aí também, eu quero sentir essa emoção, né? Então eu fiquei muito maravilhado com o seu canal, professora. E aí, né, nesse tópico de leitura, né, o que a senhora pode dizer para a gente? Quais são os efeitos, né, na extensão, né, intuitiva do ser humano, né, na capacidade de expressão, né, a leitura? O que a leitura pode, né, trazer nesses pontos de intuição, de capacidade de verbalização, né, do ser humano? A leitura revoluciona. Nada mais, nada menos que isso. Ela te tira de um lugar de passividade, de subserviência e de submissão ao que o outro está te dizendo, e pelo ato de ler, você se coloca num lugar de quem pensa, também analisa, critica e decide, com base na leitura, o que fazer. Isso, para mim, é uma revolução. E se formos pensar em todas as revoluções que já aconteceram na história da humanidade, a Revolução Protestante, por exemplo, o que foi aquilo, né? O que aconteceu ali com Martinho Lutero, né? Toda uma discussão religiosa em torno da interpretação de um livro que tem atravessado aí séculos e está presente no cotidiano dos cristãos e não cristãos, etc., né? Então, a leitura de Martinho Lutero questiona ditames, regras, prescrições, tradições. A tradução deste livro para a língua do povo fez com que o povo lesse por si próprio, e uma revolução acontece, uma transformação acontece. Então eu trago aqui um exemplo do discurso religioso, né? Mas é um exemplo dentre tantos outros da história da humanidade para reafirmar a leitura. Ela revoluciona povos e pessoas. Ela transforma o teu lugar de ser um passivo que escuta o que o outro diz e vai lá e emite a tua opinião, mas já atravessada pelo que alguém diz, para eu li e no exercício da minha inteligência, cruzando as informações com outros referenciais também lidos, eu tomo esta decisão, eu avalio desta forma, faço este julgamento. É como se a literatura, a leitura, seja de literatura de ficção ou a literatura técnica, ela te humanizasse, né? Ela te colocasse num lugar mais digno, frente à vida, frente às demais pessoas. Olha, é um ato revolucionário. Realmente, a gente às vezes fica... Não que não seja interessante também, né? A gente estar nas redes sociais, tudo a gente consegue tirar algum aproveitamento. Mas tirar uns minutinhos para uma leitura, né? Nem que seja um artigo de jornal, né?
Pega lá um jornal. Ah, mas hoje não tem mais jornal impresso. Vai no meio digital. Hoje está muito mais fácil ter acesso ao conhecimento. Tem Kindle, tem, né, várias ferramentas, inclusive a gente vai falar sobre isso. Sim. Então, realmente é uma viagem, né? E aí até lembrei agora aqui, professor, e você conhece bem, professora Marilene Lapoli. Sim, foi minha professora. Foi sua professora? Foi. Professora Marilene Lapoli. Eu lembro que tinha um projeto Quem não lê, não escreve. Né? Esse projeto ficou muito tempo na universidade, inclusive curso de Direito participou, e realmente acho que é bem por aí, né, professora? Quem não lê não escreve, quem não lê não fala, de repente não sabe nem ouvir, não consegue nem interpretar o que está sendo ouvido, né? Então, realmente a leitura revoluciona, né? Mas, assim, além de assistir, né, estar conectado lá no canal da professora Damaris, o que mais que a senhora de repente pode trazer assim como estratégia, né, para aquele cidadão, para aquele sujeito que de repente não é muito adepto à leitura, mas que quer dar o primeiro passo, né? Então ele vai assistir alguns dos seus vídeos, de repente se ele achar muito pesado a matéria, o que ele pode, as estratégias aí para começar a ter uma prática de leitura? Sabia que nós estamos lendo mais do que a geração passada? Nós estamos lendo mais. Só que o que nós estamos lendo e o como nós estamos lendo preocupa. Nós estamos lendo mais, menos caracteres. Nós estamos lendo mais títulos de matérias e emitindo opiniões a partir de 140 caracteres ou títulos. Então, nós lemos mais, ficamos mais tempos presos a conteúdos, mas sem cair numa profundidade de reflexão, de apropriação e de tempo dedicado à apropriação daquele conteúdo. Então, se alguém, por exemplo, está nos ouvindo agora, puxa vida, eu entendo que é revolucionário, eu entendo que eu preciso me transformar, eu quero ser mais crítico, dedicarei mais tempo à leitura. Por onde que eu começo? Você pode começar por HQs, pode começar por histórias em quadrinhos, pode começar pelos livros que deram origem àquele filme que tu curte pra caramba. Quantos filmes, quantas novelas, quantas séries são adaptações de livros, e é sabido que os livros têm mais informação sobre os personagens e tramas do que cabe lá nas 2 horas de um cinema, né? Por isso que é comum, né? O pessoal, o filme ficou um pouco fora do livro. Não gostei. Realmente, o livro faz esse comentário. Sim, faz esse comentário. Então, se você já curtiu a beça aquele filme e ele está amparado num livro, que tal, para começar a gostar de ler, eu daria essas sugestões. Histórias em quadrinhos. E aí, Francisco, tem vários livros clássicos, complexos, né, conhecidos. Puxa, é feito há 400 anos atrás. Será que eu vou gostar de ler esse livro que foi escrito há 400 anos? É uma outra linguagem, é uma outra cidade, é uma outra época, vestimentas e costumes. Hoje você encontra HQs, histórias em quadrinhos de livros clássicos internacionais, brasileiros, Machado de Assis, Miguel de Cervantes e tantos outros em histórias em quadrinho. Então, eu tive um professor no primeiro mestrado de engenharia que, imagina, uma psicóloga chegando na Federal para fazer mestrado em engenharia, né? Mas isso é história para outro podcast. Eu vi no currículo. Aí, frente à minha dificuldade, né, de entender ali alguns artigos da engenharia, o professor disse assim: Damaris, procure os autores escada. Eu disse, mas o que é um autor escada? Então, vamos imaginar aqui, você está num patamar e você se depara com um livro, no caso da nossa conversa, um livro que você entende que está muito elevado, eu não vou conseguir entender. Procure um autor ou uma adaptação daquele livro, quem sabe um resumo, uma história em quadrinhos, uma resenha escrita
que sirva para ti como um mediador, como uma escada que te aproxime do teu patamar ao patamar daquele autor que, neste momento, você está entendendo como complexo. Então, eu tive muitos autores escada. Entendi. Né? Tanto na psicanálise, quanto na literatura, quanto na psicologia ou na engenharia de produção, tive muitas mãos e muitos textos que me introduziram ao conteúdo, li 2, 3 vezes para depois ir direto naquele autor ou naquela autora. Porque ler e entender é um hábito. Assim como na história da humanidade nós criamos esta habilidade de ler e de escrever, nós não nascemos sabendo ler e escrever, então a humanidade é muito mais antiga do que esta habilidade. Então, assim como a humanidade criou esta habilidade, nós, na nossa história privada, singular, um a um, podemos também criar esta habilidade na nossa história de vida. Se a humanidade conseguiu, nós temos as mesmas quantidades de neurônios que eles, né, que os nossos antepassados, criemos nós, na nossa história de 40, 50, 60, 70, 80 anos, o momento em que a leitura e que a escrita também entrará e fará parte do nosso cotidiano. Começo com uma história em quadrinho, leio uma história de quadrinho a cada 2 dias, leio uma matéria de jornal, leio uma resenha, um resumo daquele livro, leio um artigo que explica aquele livro, depois eu vou para Shakespeare, por exemplo. Um dos vídeos que eu publiquei ainda há pouco lá no canal é de um professor brasileiro, tradutor, chamado Rodrigo Lacerda, em que ele percebeu a importância de Shakespeare para todos nós, para todas as profissões, pela importância da produção do texto shakespeariano. E ele percebeu que as pessoas viam Shakespeare lá no pedestal. Né? Ele está lá, eu nunca vou entender Shakespeare. Né? O que ele fez? Ele adapta a obra do Hamlet e já na primeira página ele diz assim: Francisco, você é um ator. Eu vi. Você é um ator e você está num cenário assim. E aí descreve o cenário. Francisco, não esqueça deste gestual. Não esqueça que naquela época, lá na Dinamarca, há tantos anos atrás, o contexto cultural... Então, ele vai construindo de um jeito, Francisco, que tu vai incorporando que tu é um ator. Quando tu vê, tu tá lá, ser ou não ser. Eis a questão. É uma viagem, né? É um autor escada maravilhoso. Então, a hora que tu for ler Hamlet de Shakespeare lá no texto original, tu vai estar com o Rodrigo Lacerda te ambientando, um diretor de teatro ali te ajudando a incorporar. Seria o escada. É o escada. Olha. Então, existem livros que são escadas. Nossa, maravilhado. A senhora tem percebido uma evolução, claro que aí positiva, nessa questão da leitura na área infantil? Porque, vamos lá, a minha geração, né, eu sou um pouco mais jovem que a senhora, os meus pais, né, o pouco que estudaram, não tinham incentivo nenhum à leitura como eu já tive. Sim. Né? E então já vejo uma evolução. Mas a senhora percebe que hoje a gente já está num patamar interessante, olhando agora sobre o ponto de vista infantil, né? A escola, ela, na sua opinião, ela cresceu, ela está acompanhando, né, toda essa evolução e colocando para as crianças realmente a necessidade da leitura, né? Ou isso está um pouco estagnado? Qual é a sua visão sobre isso? Eu não sei te precisar agora quantos anos temos de literatura infantil produzida por autores e autoras genuinamente brasileiros. Eu sei que o primeiro autor foi Monteiro Lobato, né? Foi o primeiro a produzir conteúdos e desenhos para crianças no Brasil e inspirou aí uma série de outros autores e autoras, mas quando você vai numa livraria virtual e coloca na categoria literatura infantil, é uma das que tem maior produção e venda. Dito de uma forma bem simples, o mercado editorial
para a infância está extremamente aquecido. E ali nós temos conteúdos dos mais diversos, inclusive conteúdos de orientação psicológica, comportamental, emocional, como elaborar o luto, como conviver com o diferente. Tem livros até de introdução à política para crianças pequenas. Então, assim, é extremamente louvável esse movimento do mercado editorial voltado para o público infantil. O que nós precisamos, como pais, mães, educadores e educadoras, lembrar que o principal objetivo da literatura infantil não deve ser começar a formação do futuro profissional que esta criança será. Aí me dói na alma, para usar uma expressão do cotidiano, né? Quando eu escuto pais e mães, dindos e dindas, avós e vovôs, né, dizendo: eu vou comprar este livro, quem sabe ele queira vir a ser um médico. Entendi. Eu vou comprar este livro para ele começar a gostar já de engenharia. Criança é criança, nós precisamos respeitar esse momento da ludicidade, do prazer pelo prazer, independente do que eu vou ganhar com este contentamento, aprender outras tantas coisas para além da profissão. Gente, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Respeite o espaço infantil, o tempo infantil, e que a literatura infantil seja entretenimento e aprendizagem sobre ser humano, e não já um treinamento para ser profissional. É uma preocupação que eu tenho, sabe? Eu tenho um filho de 6 anos de idade e uma menina, né, de 20, que está fazendo graduação em veterinária. E eu lembro que quando ela estava no ensino médio, ela, ali no Colégio Deon, ela reclamava: pai, é muito pesado, é muito estudo, tal, né? E não vou dar conta, porque tem que ler vários livros e tal, pensando no vestibular, pensando na universidade, aquela coisa toda. Aí às vezes eu até parava: mas será realmente que ela está certa? Será que de repente estão pegando um pouco pesado? E aí, agora o menino vai entrar também o ano que vem, já começa, tal. Mas não, na realidade é necessário. É necessário. No caso dela, já estava no 3º ano, né? Sim. Já ir caminhando para a universidade e tal. Agora, enquanto, como você disse, né, a parte lúdica do negócio, a parte lúdica de deixar a criança à vontade, de deixar ela fazer voluntariamente, né? Não querer, filho, vou te dar de presente aqui um código de civil para você estudar. Um mini kit de engenharia civil. Um mini kit e tal, né? Um vademecum aqui infantil para você ser advogado. Eu acho que realmente isso não tem como, né? Sai muito fora dos padrões aí. Mas vamos lá. Se lhe oferecer agora aqui um livro, né? Aqui no físico e aqui num Kindle ou no formato digital, né? Vamos botar que seja o mesmo preço, né? O que a Damaris prefere, a leitura no físico ou no digital? Os dois. Os dois? O físico eu lerei em casa, acompanhada das minhas canetas destaca-texto, da minha lapiseira. Vou escrever um montão e vou carregar esse livro dentro de casa. E vou ter o mesmo volume no meu Kindle para quando eu estiver lá na fila do ônibus, no intervalo da universidade, na sala dos professores ou numa viagem, para continuar a minha leitura. Então tem os prós, né? Tem os benefícios do impresso e os benefícios do livro digital. Só tem prós, contra não tem nada, né? O importante é estar lendo, né? O importante é estar lendo. Claro que o digital tem toda essa questão de sustentabilidade, impressão, né? Há um movimento de redução de custos para o consumidor final. Isso, né? De fato é um pouco mais em conta, realmente, os livros em versão digital, né? E as ferramentas, né, tecnológicas, a tal da inteligência artificial que às vezes mete medo em algumas pessoas, está melhorando a experiência do usuário com o Kindle. Para tu teres uma ideia, hoje eu pego o meu Kindle e grifo uma frase. Até alguns anos atrás a gente não conseguia grifar e escrever no livro digital, como a gente faz no impresso. O Kindle já dá para grifar, destacar, e fazer o seu comentário, escrever e buscar a tradução, se for uma expressão em outro idioma, ou buscar o significado ao tempo de um clique.
né? E o Kindle também está fazendo o seguinte para melhorar a nossa experiência. Quando você grifa uma frase num livro digital, o Kindle diz: você grifou uma frase igual a outros 789 leitores deste mesmo livro. Ele te coloca em rede. Ele diz: olha, essa frase chamou a atenção de outras centenas de pessoas. E aí, quando você vai lá na loja eletrônica, onde você comprou aquele livro e comprou aquele aplicativo que nós estamos falando do Kindle, é um e-reader, dentre outros tantos, né? Mas a Amazon, que é a detentora do Kindle, ela ainda diz quais foram as frases mais grifadas naquele livro. E você vê as frases mais pulsantes, né, na própria página de venda do livro. Então, assim, eles estão melhorando a experiência do digital para que as pessoas possam ver com menos temor a experiência do digital, né? Melhorando o tempo de tela, iluminação, etc., né? O modo noturno, o modo diurno, porque nós precisamos entender que nós estamos já com uma geração que já nasce tecnológica, já nasce com os seus primeiros entretenimentos infantis nas redes. Quem aqui já não viu memes no Instagram de bebezinhos com menos de 1 ano de idade pegando o celular e já fazendo o arrasta para cima, né? Fazendo esse movimento típico do Instagram, né? Então, nós já temos gerações nascidas depois de 94, 96, que o mundo já chegou para elas formatado aos moldes das redes sociais, da web, etc. Eu e você ainda temos memórias de quando as aulas não tinham data show, era um retroprojetor ou até mesmo, vamos confessar a nossa idade, quadro verde com giz. Giz, aquele do pozinho branco lá, que chegava tudo branco em casa. A gente viu a web nascer, globalização acontecer e as ou redes então sociais cheiro de surgirem. álcool como é daqueles passavam... Do quadro branco. Não, o álcool para passar... Tirar cópia da prova? Como é que era? Sim, mimeógrafo. Mimeógrafo. Fax e tudo mais. Mas fax. Vamos entregar aqui. Vou fazer as contas. Vou fazer um episódio de podcast do tempo dos tempos antigos das tecnologias. Vou fazer um episódio museu. Não, mas é interessante, né? A tecnologia realmente... hoje a gente tem todas essas ferramentas, né? E essa nossa conversa é possível em razão da tecnologia. Sim. Né? Não, quer dizer, a conversa até poderia ter, mas não poderia... Não transmitida. Não transmitiria ninguém, né? No máximo um gravadorzinho ali. Então, a gente tem que valorar isso, né? Assim, dentro da sua carreira aí de 25 anos, né? Dentro da universidade, foi esses 25 anos somente na Unisul, ou a senhora trabalhou também em alguma outra instituição durante esse período? Como educadora, só na Universidade do Sul de Santa Catarina, na nossa Unisul. Como educadora só na Unisul, mas também tenho experiências ali na Telesc, né, que você já mencionou, sim. E também como psicóloga clínica junto a uma instituição militar. Vamos pensar assim que a psicologia do século XXI tem se deparado com temas de maneira mais frequente, né? Temas ainda às voltas sobre o amor, escolha amorosa, escolha de parceiro, de parceira, continuidade ou não dos relacionamentos. É o tema que ainda mais faz as pessoas procurarem os profissionais de psicologia. Temas atravessados pelo trabalho, a síndrome de burnout, medo de demissão, medo da perda dos vínculos laborais. Então, essa questão da subsistência, da sobrevivência profissional, as angústias do mundo do trabalho. E tem um outro aspecto que também está muito vinculado às redes sociais, que é a imagem corporal. Né? Essa busca pela eterna juventude, os cirurgiões plásticos relatando que pessoas chegam para transformar os seus corpos para ficar com o nariz do filtro do Instagram. Né? A busca pela simetria, pela harmonização, essa busca quase que inalcançável pela uma estética padronizada. Então, voltando, né? Se eu for dizer para ti hoje quais são os temas que mais são procurados e levam as pessoas aos consultórios, são amor, trabalho e
beleza e juventude, né? As transformações do corpo e a imagem do corpo. Que ganhou força com a rede social, com a internet e tal, né? Sim, nós nunca nos olhamos tanto no espelho depois das redes sociais e da câmera frontal, das selfies. Olha, eu sempre separo algumas perguntinhas tal aqui, enquanto o convidado tá falando, eu fico aqui olhando as perguntinhas que eu vou fazer depois, que, né, são muitas perguntas, e hoje eu não consegui olhar a folha. Eu pouco corri o olho aqui, né? Porque realmente a gente é prazeroso ouvir a senhora falar. Eu não fui seu aluno, né? Até porque não sou da área da psicologia, mas tenho certeza que, nossa, acho que quem teve esse prazer de dividir uma sala de aula com a senhora, com certeza saiu, né, além de ser um ótimo profissional, maravilhado com a sua fala, com a sua aula, que a senhora tem realmente o poder da síntese, do foco no que quer falar, no foco no que quer dizer, né? E uma voz que se mantém no mesmo tom, né? No momento certo, dá aquela chamada. Eu acho que, nossa, perfeito, realmente, com certeza os profissionais aí que se formaram nos últimos 25 anos aqui realmente tiveram professores, né? E a senhora é um exemplo realmente de qualidade enquanto professor. E assim, né? Eu sempre gosto de findar sempre perguntando o seguinte, né? A gente no corre do dia a dia, né? E daí eu repito aqui que quando lá, 10 para meia-noite. A professora Dama não está acordada agora? Olha, ele está online. Tu manda uma mensagem, ela está online. Né? Ela parece que não dorme, né? E nesse corre do dia a dia, né? A gente às vezes acaba passando despercebido algumas coisas e a gente às vezes esquece de agradecer, né? E agradecer algumas pessoas que fizeram parte, né? E que fazem parte, né, da nossa trajetória inspiradora, né? Como a senhora destacou, eu tenho a minha, a senhora tem a sua, todos temos as nossas trajetórias. E a gente acaba às vezes esquecendo de agradecer algumas pessoas que fizeram parte disso. Ou, né, se já agradeceu, às vezes é o momento de novamente, né, destacar esse agradecimento. Então, assim, quem a senhora... Né, eu sei que de repente a lista é gigante, né? Mas de forma resumida, quem que a senhora gostaria de renovar um agradecimento, né? Ou então agradecer pela primeira vez, né, em relação aí toda essa sua trajetória que é mais do que inspiradora? Se a gente for lembrar da frase que define o que é gratidão, né? Gratidão é a memória do que faz vibrar o coração. De fato, a lista de gratidão ela é intensa e te parabenizo por, nesse podcast, né, criar a oportunidade de os teus entrevistados falarem sobre gratidão. A tua postura ela vai na contramão do discurso, se você quer, você consegue, se você não conseguiu, porque você não tentou de maneira suficiente. Esse discurso competitivo individualista, #tô fora. Que bonito, sim, você trazer, né, para a mesa aqui da conversa os outros que fizeram parte da trajetória inspiradora do teu convidado e da tua convidada. Agradeço a minha avó Maria, né, que não pôde ir para uma escola porque era mulher. E por conta dessa impossibilidade, quando ela se viu frente a frente com a menininha Damaris e tendo que zelar e cuidar por esta menininha Damaris, dentre tudo que ela incutiu na Damaris foi o amor pela educação, o amor pelos estudos e entender a escola e a universidade como um caminho para eu ser, né? E agradeço aos meus pais, que foram os primeiros aí que compraram os livros para a Damaris já gostar de ler desde pequena. Agradecer João Luiz, meu parceiro de vida, que pagou a faculdade para mim, porque a Damaris não tinha dinheiro nem para tirar xerox de texto, nem comprar a coxinha lá do beijo. Então, ou era fome ou era texto. Então, às vezes, eu ia para a universidade com fome, conseguia o crédito educativo. Quando veio a conta para pagar, meu parceiro de vida bancou e sustentou. Quando eu precisei pedir demissão de um concurso público, ele me bancou. Quando eu precisei sair de um outro emprego, ele esteve ali junto, firme no propósito, firme no sonho. Agradecer aos meus filhos, que por vezes, se a Damaris está online trabalhando,
e de alguma forma eu não estou com eles, então agradecer Débora e João Emanuel, agradecer os meus alunos, porque se não fossem as perguntas complexas deles, a Damaris não estudaria tanto, é porque eles são espertos, leitores, inteligentes e sábios, colocam a professora Damaris sempre em movimento de eterna aprendiz, né? Então, agradeço aos meus estudantes, agradeço aos meus colegas, Francisco, Mauri, Rodrigo Alves, Ivonete e tantos outros parceiros, né? Daniela Correia, enfim, que são parceiros ali na universidade e fazem o nosso trabalho na universidade ser difícil, mas possível, né? E agradecer, por último, Wesley Vieira, que é o meu fotógrafo, diretor, videomaker, que está me introduzindo aí nas mídias, puxando os meus cabelos, puxando a minha atenção para que eu tenha uma presença digital marcante. Muita gente para agradecer, Francisco. Não, com certeza. Muita gente para agradecer. E eu é que agradeço demais, mais uma vez, né? Por a senhora ter aceito esse convite, né? E claro, né? Vamos aproveitar aqui até para a gente poder... vai estar na tela para vocês aqui o canal @Damaris. Tanto o meu Instagram quanto o meu canal no YouTube tem o mesmo IG, né? Damaris OBS. Tá na tela aí para vocês, né? É Damaris OBS, tá? Siga lá então no Instagram, professora, e também no seu canal no YouTube. E claro, né, gente, evidentemente, pra gente findar aqui com chave de ouro, agradecer mais uma vez aqui, né, por você ter, eu sempre brinco que teve iniciativa e terminativa, né? Iniciou, começou a assistir aqui a esse episódio e está terminando. Então teve iniciativa e teve terminativa. Então, obrigado aí por assistir, né? Agradecer mais uma vez a toda a equipe aqui da Fox, né? E evidentemente agradecer também aí, né? Desafio OAB 360. Siga lá no Instagram, também temos aí nas redes sociais, né? E siga aqui o nosso podcast, já coloca ali, se inscreva, coloca lá o sininho para receber notificação quando tiver novos vídeos. Também fazer isso também lá no vídeo, né? No canal da professora, né? Coloca lá o sininho, coloca lá a inscrição, que sempre que ela postar algum novo vídeo, você recebe a notificação e está sempre atualizado. E a leitura, né, realmente faz a diferença na nossa vida e eu sou prova disso, tá, gente? Muito obrigado aí por assistir mais este episódio do podcast Trajetórias Inspiradoras. Valeu!